Começando a nossa quarta aula sobre a nossa especialização em aplicação financeira de empresas do lucro presumido. E hoje nós vamos aprender sobre obrigações acessórias. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Fazendo um pequeno resumo, nós já aprendemos como você vai localizar as informações do seu extrato bancário de aplicação financeira, ou seja, as informações dos seus rendimentos e dos seus créditos de imposto de renda. Nós já aprendemos como você vai efetuar a apuração desses impostos e o mais importante, nós já aprendemos também como e quando você vai poder compensar os seus débitos com os seus créditos. Então, nós aprendemos sobre duas modalidades de compensação, né? A compensação direta e a compensação mediante Perdi-Comp Web. Então, todo esse conhecimento você já adquiriu. E na terceira aula nós entramos no conhecimento prático, ou seja, nós entramos no site do ECAC e eu mostrei passo a passo como você vai preencher e entregar o seu pedido de compensação. E agora, por último, para fechar todo esse conhecimento, quais são as obrigações acessórias que você vai precisar entregar para nortear todo esse trabalho de tributação que você já efetuou. E aqui, pessoal, é bem simples. As duas obrigações acessórias que você vai precisar entregar é a DCTF Web de maneira mensal e a obrigação acessória anual será a ECF. E eu confesso que o preenchimento dessas obrigações não é um bicho de sete cabeças, mas existem algumas particularidades que você precisa prestar muita atenção para você não cometer erros, principalmente quando a gente fala do preenchimento da ECF. Então, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo para você conseguir assimilar todo esse conhecimento. Então, primeiro, nós vamos começar com a DCTF. E como eu disse, o preenchimento não tem muito segredo. Você vai declarar os seus débitos lá na obrigação acessória da maneira que você já faz normalmente, com o mesmo código da ARF, você vai efetuar a entrega da DCTF Web, emissão da guia, caso você apure débitos, e o pagamento de maneira tranquila. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é a diferença? É você saber qual é o valor de débito que você vai informar na obrigação acessória, porque aqui nós temos o débito que nós localizamos após aplicar o percentual de 15% e de 9%, certo? Nós temos o valor do débito atualizado após a nossa compensação direta e nós temos o valor do débito, talvez, né, após a compensação mediante Perdi-Comp Web, pode ser que ainda reste um débito para pagamento. Então, qual é o valor que eu vou informar lá na DCTF Web? E aqui, pessoal, é bem tranquilo. Bora para a tela do nosso notebook que eu vou explicar para vocês o passo a passo. E aqui nós trouxemos alguns valores fictícios simulando uma movimentação do primeiro trimestre. Então, nesse primeiro trimestre, nós tivemos 10 mil de rendimento de aplicação financeira, R$ 1.000 de imposto de renda retido na fonte, e a partir daqui a gente vai fazer o que vocês já aprenderam, que é a tributação de maneira bem simples. A gente pega o rendimento de aplicação, 9% de contribuição social, 15% de imposto de renda e nós chegamos no valor dos nossos débitos. O que a gente aprendeu primeiramente? Sobre a compensação direta. Então, o que é a compensação direta? É você poder compensar débitos e créditos que foram originados no mesmo trimestre. Então, ou seja, aqui nós temos um débito de imposto de renda de R$ 1.500, certo? E aqui nós temos um crédito de imposto de renda de R$ 1.000. Então, ambos ocorreram no mesmo trimestre e ambos se referem ao mesmo tributo. Então, quando é no mesmo trimestre se refere ao mesmo tributo, a gente pode compensar diretamente. Então, a gente vai compensar R$ 1.000. Então, após a nossa compensação direta, deixa eu pôr positivo aqui. Então, após a nossa compensação direta, restou um débito de imposto de renda da pessoa jurídica no valor de R$ 500. E a primeira pergunta é: qual é o valor de débito que a gente vai informar na DCTF? A gente vai informar os 1.500 ou nós vamos informar os 1.500, certo? Ou nós vamos informar os R$ 500. E a resposta aqui, pessoal, é bem simples, tá? Na DCTF, você vai informar sempre o valor de R$ 500. Ou seja, toda vez que você efetuar, deixa eu trocar a tela aqui, toda vez que você efetuar a apuração de aplicação financeira, sempre que você efetuar compensação direta, veja, a gente está falando de compensação direta, a gente não está falando de compensação mediante Perdi-Comp, tá? Sempre que você efetuar a compensação direta, o valor que você vai informar como débito tributário lá na DCTF Web será sempre o débito após a compensação direta. Então, no nosso caso aqui, nós apuramos um débito de R$ 1.500, certo? A gente tinha um crédito que a gente podia compensar diretamente no valor de 1.000, então nós compensamos diretamente esses R$ 1.000, certo? E aqui a gente tem um débito de imposto de renda da pessoa jurídica de R$ 500. Então, é esse valor aqui que a gente vai informar lá na DCTF Web. E aqui também, né? Então, nós vamos informar R$ 900 como sendo... Deixa eu trocar a cor aqui, ó. A gente vai informar R$ 900 como sendo o nosso débito de contribuição social e R$ 500 como sendo o nosso débito de
imposto de renda pessoa jurídica. E nós sabemos que a nossa tributação não termina por aqui. Qual que é o próximo passo? Nós apuramos o débito de contribuição de imposto de renda. Agora nós precisamos observar os nossos trimestres anteriores para verificar se nós temos créditos que nós podemos compensar, né, fazer a compensação mediante Perdicomp Web dos débitos com os créditos para reduzir o nosso débito tributário. Então a gente vai partir para um outro exemplo aqui, trazer outros valores fictícios, né? Então nós vamos supor que você efetuou, né? Você pegou as apurações de períodos anteriores e você localizou um crédito de imposto de renda retido na fonte no valor de R$1.000, certo? Então você verificou as apurações de períodos anteriores, você tinha um crédito de R$1.000. E aqui, pessoal, só vou trazer uma questão que é importantíssima, né? Quando nós falamos de crédito de imposto de renda oriundos de aplicação financeira, a nomenclatura técnica que a gente costuma utilizar no dia a dia não é crédito de imposto de renda, é saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica. Eu só vou passar essa nomenclatura para vocês aqui, para que, às vezes, vocês podem se deparar com crédito de imposto de renda ou você pode se deparar com saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica. Então, só estou querendo passar para vocês que esses dois valores, né, essas duas nomenclaturas se referem à mesma coisa. Então aqui eu efetuei um cálculo bem rápido, tá? Porque todo esse conhecimento vocês já adquiriram. Então eu tinha um débito de R$900 de contribuição social e eu tinha um débito de R$500 de imposto de renda pessoa jurídica e eu tinha um crédito de R$1.000 que eu poderia utilizar para compensação mediante Perdicomp. Então eu decidi por compensar R$500 de imposto de renda pessoa jurídica e a diferença que restou foi R$500, eu compensei com a minha contribuição social e ainda restou um débito de contribuição social no valor de R$400. E como que isso aqui fica na nossa DCTF Web? E aqui é bem simples. Lá na DCTF, como eu disse, vocês já declararam um débito de R$900, vocês já declararam um débito de R$500. E existe um campo dentro do Perdicomp que nós aprendemos na aula 3, que você consegue importar débitos que já foram declarados em DCTF Web. Então, o que você vai fazer? Primeiro passo, né? Você efetuou a tributação da sua aplicação financeira. Você chegou nesse estágio aqui. Você vai lá, você chegou nesse estágio aqui, você apurou seus débitos de 900 e de R$500. Você vai lá, vai efetuar o preenchimento do MIT, vai efetuar a entrega da DCTF Web e beleza, você vai entregar a obrigação acessória. Depois que você entregou a obrigação acessória, qual que é o próximo passo? Você vai efetuar a entrega do seu pedido de compensação. E lá dentro do seu pedido de compensação, você vai vincular o seu pedido de compensação com os débitos que você já declarou em DCTF Web. Então, o que vai acontecer? No momento que você vincular os seus débitos que foram declarados na DCTF Web com os seus créditos que estão sendo declarados na Perdicomp, automaticamente o sistema vai fazer essa compensação e aí os seus débitos serão deduzidos. No nosso caso em específico, você vai compensar R$500 de imposto de renda, ou seja, o seu débito vai ser igual ao seu crédito, ou seja, você não vai ter guias para pagamento quanto a imposto de renda pessoa jurídica, já quanto a DCTF, ou melhor dizendo, já quanto à contribuição social, você vai declarar um débito de R$900 na DCTF, vai declarar uma compensação mediante Perdicomp no valor de R$500 e aí vai restar um saldo de R$400. Este saldo você vai precisar efetuar a emissão da guia para pagamento, vai efetuar o pagamento e aí toda a sua cadeia de tributação e de entrega de obrigação acessória será finalizada. Esse conteúdo está te ajudando? Então ajuda a gente também deixando aquele like e se inscrevendo no canal. E como eu disse, pessoal, esse preenchimento não tem muito segredo, o pulo do gato mesmo, é só você saber qual é o valor que você vai declarar e também essa questão da ordem que você vai efetuar a entrega dessas obrigações. Então, se você seguir essa ordem de primeiro entregar a DCTF para depois entregar o Perdicomp, o seu preenchimento fica mais simples, porque você automaticamente vincula o seu débito e o seu crédito direto pelo Perdicomp Web. E antes de nós entrarmos na ECF, que eu confesso a vocês que é a declaração que eu localizo mais erros na questão do preenchimento, que talvez carece mais dessa atenção de ensinar o passo a passo, eu quero falar para vocês sobre o nosso curso de especialização em aplicação financeira. Então, se você quer se transformar em um especialista em tributação de empresas do lucro real, lucro presumido, quer entender toda a legislação que norteia essa tributação de aplicação financeira, quer entender de uma vez por todas o que é come cotas, quer ter assertividade, quer ter confiança, né? Quer não ter mais que ficar pesquisando se você pode ou não pode compensar os seus débitos, quer ter esse conhecimento na ponta da língua, então o primeiro link está aqui na descrição. E Léo,
De fato, eu preciso comprar esse curso? Cara, vou dizer a vocês, esse conteúdo que eu venho entregando aqui de maneira gratuita através da nossa série, ele já é o suficiente para você começar a entregar esse trabalho, começar a efetuar as suas apurações, as suas tributações, começar a gerar lucro para a empresa através das compensações dos seus débitos com seus créditos, mas a gente sabe que para você dar um próximo passo, para você se transformar em especialista de fato, ter convicção em tudo aquilo que você fala sobre o tema, é necessário mais horas de estudo, é necessário você ter um conhecimento, né, um conteúdo mais denso e bem estruturado. Então, se você quer dar esse próximo passo, o link está aqui na descrição. E voltando para a nossa aula, agora a gente vai falar sobre ECF. E como eu disse a vocês, a ECF é a obrigação acessória que precisa de um maior grau de atenção na questão de fazer o passo a passo, né? Mas assim, uma vez que você pega o macete, é bem tranquilo. Então a gente vai entrar aqui nos dados da ECF, os dois principais campos que você vai precisar declarar. Primeiro, é os campos que norteiam a sua apuração, que é o P200, P300, P400 e P500. E o segundo vai ser o Y570, que é onde você vai declarar os impostos de renda que o banco reteu na fonte. Então, o primeiro passo, vamos entrar aqui no nosso P200. E aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Primeiro, você vai informar o seu rendimento, que é objeto de tributação. Então, aqui, ó, rendimentos e ganhos líquidos de aplicação em renda fixa e renda variável. E qual que é o valor que você vai declarar aqui? O valor que você obteve de rendimento. Então, aqui a gente está falando de DCTF Web, tá? Aqui a gente vai fechar isso aqui, a gente vai partir para uma outra linha de raciocínio, que aqui a gente vai falar só de ECF, que o entendimento ele é completamente diferente. Então, aqui a gente vai apagar essas informações e vamos manter apenas essas informações aqui. Então, qual foi o valor que nós obtivemos de rendimento de aplicação financeira? R$ 10.000. Então, é esse valor que nós vamos declarar aqui, ó. Cara, meu computador está travando um pouquinho, mas vai dar certo. R$ 10.000. Beleza. Uma vez que nós declaramos os R$ 10.000 aqui no primeiro trimestre, se a gente descer para o cálculo de imposto de renda, ele já vai trazer aqui, ó, a nossa base de cálculo, a nossa alíquota e já traz aqui o valor do nosso imposto, ou seja, R$ 1.500 de imposto de renda. Se nós pegarmos aqui a nossa planilha, os mesmos R$ 1.500. E qual que é o passo aqui, o próximo passo de preenchimento? Quando nós falamos de DCTF Web, o que a gente fazia? Efetuava a compensação direta, encontrava o valor atualizado do nosso débito. Se tivessem créditos para você compensar mediante PERT, como você compensava, você declarava essa compensação também. Beleza, tinha todo esse controle, tanto dos débitos quanto dos créditos das compensações. Isso aqui é DCTF, tá, pessoal? Quando a gente entra para ECF, a linha de raciocínio ela é completamente diferente. Aqui não importa se você efetuar compensação ou não. O que você vai informar aqui? O que ocorreu naquele trimestre, certo? Então, bora voltar para a tela aqui do nosso notebook. A gente vai voltar para a nossa planilha. O que aconteceu no nosso trimestre? Nós tivemos, vou até pintar de amarelo aqui, ó. Nós tivemos um crédito de 10, ou melhor dizendo, nós tivemos um rendimento de R$ 10.000, que foi o nosso rendimento obtido dos nossos resgates de aplicação. Nós tivemos um imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.000. E para ECF, pessoal, são essas duas únicas informações que importam. Então, primeiro, você declara os R$ 10.000. Segundo, você vai informar os R$ 1.000. Então, aqui, voltando para a nossa ECF, dentro do campo imposto de renda retido na fonte, você vai informar os... Opa, calma aí, que eu fiz uma cagadinha aqui. Aqui é 0. Aqui, R$ 1.000. Beleza? Fechou. E como que vai ficar a nossa contribuição social? A mesma linha de raciocínio. Nós temos um rendimento de aplicação financeira de R$ 10.000. Nós temos um débito de contribuição social de R$ 900. E aqui a declaração nossa, ela finalizou. Esse primeiro passo, quando nós falamos de declaração dos seus débitos, ele termina por aqui. Qual que é o momento em que as pessoas ficam confusas quanto ao assunto é preenchimento de ECF? Bora voltar para a nossa tela novamente. Porque vai ter casos, pessoal, que você vai apurar e vai ser na maioria dos casos, tá? Porque normalmente o banco efetua retenção de imposto de renda a uma alíquota de 22,5%, 20%, a depender da faixa de progressão que você vai estar. Então, sempre o banco vai reter um valor maior ou igual ao seu débito. Então,
qual que é o momento que as pessoas ficam confusas? O momento que elas apuram R$ 1.500 aqui de débito de imposto de renda, certo? E aqui elas apuram o imposto de renda retido na fonte maior, ou seja, ao invés de ser R$ 1.000 aqui, o valor que o banco reteve foi R$ 2.000. E aqui é o momento que as pessoas ficam confusas, porque quando você coloca R$ 2.000 aqui, o seu valor de imposto de renda a pagar ele fica negativo em R$ 500. E aqui surge um aviso. E esse aviso, eu não sei se vai aparecer o texto aqui para a gente ler. Ó, a soma das deduções informadas é superior ao imposto de renda apurado com base no lucro presumido. E eu vou dizer a vocês, pessoal, essa declaração ela está correta. É exatamente assim que você informa quando seus débitos forem superiores, ou melhor dizendo, quando seus débitos forem inferiores aos seus créditos. E aqui que surge aquela nomenclatura que eu disse a vocês. Saldo negativo de imposto de renda. É daqui que surge. Por quê? Porque quando você informa, quando você paga de imposto de renda retido na fonte de maneira antecipada um valor maior que você teria de débitos, surge o chamado saldo negativo de imposto de renda. E é nesse momento que a Receita Federal entende que esses R$ 500 você tem de crédito. Então, esses R$ 500 ele vai surgir no momento posterior, na entrega de um PERDICOMP, na entrega de um pedido de restituição. Então, é exatamente assim que você vai preencher a sua ECF. E qual que é o segundo preenchimento que você vai fazer? O segundo preenchimento é o Y570. O que você vai informar no Y570? Aqui, você vai informar o CNPJ da fonte pagadora, ou seja, o CNPJ do banco que efetuou a retenção de imposto de renda retido na fonte. Então, se você tem aplicação financeira junto ao Banco Bradesco, aqui você vai informar o CNPJ do Banco Bradesco, aqui você vai informar a razão social do Banco Bradesco, aqui você vai indicar o órgão, né? Se é um órgão público ou não. No caso, se for Banco Bradesco, não é um órgão público, né? É uma empresa privada. O código da Receita, você vai informar o código da Receita que for referente ao imposto de renda que o banco reteve. Então, você tem um extrato que você pode tirar lá no ECAC, que lá você vai puxar as informações que os bancos fizeram de entrega de obrigação acessória em nome do seu CNPJ. Então, lá vai ter o código certinho que se refere ao imposto de renda que eles retiveram, né, que eles reteram na fonte. Mas aqui, pessoal, quando a gente fala de apuração financeira de renda fixa, os dois principais códigos que você vai utilizar, o primeiro vai ser esse aqui, ó, 3426, que é imposto de renda de aplicações financeiras em renda fixa, e tem o 6800, caso você aplique em fundo de investimento ao invés de CDB. Cadê o 68? Aqui, ó, 6800, imposto de renda retido na fonte de fundo de investimento sujeitos à tributação periódica. Então, você vai informar o código, você vai informar o rendimento bruto da receita. Então, aqui você vai informar os R$ 10.000, por exemplo, no nosso exemplo, né? Então, qual foi o rendimento e qual foi o imposto de renda retido na fonte que o banco efetuou. No nosso caso, foi R$ 1.000 no nosso exemplo. No segundo exemplo que a gente deu foi R$ 2.000. E o que a Receita Federal faz nesse momento? A Receita cruza as informações que o banco entregou através da DIRF, antigamente, e agora através da REINF, e vai cruzar os dados com a sua ECF. Então, esse valor aqui ele tem que estar idêntico ao valor que o banco informou. E nesse momento a gente entra em conhecimentos técnicos de, cara, eu tenho que pedir para o banco o que ele entregou contra o meu CNPJ? A resposta é sim, você precisa ter essa informação para a sua obrigação acessória estar condizente com a obrigação acessória do banco. Felizmente, a gente tem um extrato junto ao ECAC, que nós conseguimos tirar esse extrato, né, de quais foram as informações que o banco declarou contra o nosso CNPJ, para que a gente tenha acesso a essa informação. Primeiro, a informação do total que eles informaram de rendimento e de imposto de renda retido na fonte e o código de receita que eles utilizaram. Então, dessa maneira, você consegue fechar toda a questão das suas obrigações acessórias e ficar tranquilo, ou seja, você apurou débitos, você compensou com os seus créditos, você não vai ter problema nenhum, você não vai ter nenhuma dor de cabeça e você reduziu a carga tributária da sua empresa através da elisão fiscal. E por que eu digo que você reduziu a carga tributária? Porque, pessoal, de fato, existem contadores que têm medo de efetuar essa compensação, porque tem medo de, através da compensação, eles caírem na malha fina, porque eles efetuaram a compensação indevida, ou por medo de, meu Deus, como que eu vou entregar isso, como que eu vou declarar isso para a Receita Federal? Então, com todo esse conhecimento que a gente vem entregando nessas 3 primeiras aulas e nessa aula de agora, eu tenho plena convicção que você tem total capacidade de
perder esse medo de começar a utilizar os seus créditos, de começar a reduzir a carga tributária da sua empresa e começar de uma vez por todas a agregar valor à sua mão de obra, né? E lembrando que não é só sobre fazer o trabalho, é você vender o seu trabalho também. Então, se você está nesse nível de conhecimento, que você já domina a aplicação financeira, que você já tem local de fala, que você já consegue sentar na mesa e falar com convicção, transmitir o seu conhecimento, não se esqueça também de vender a sua mão de obra, né? Você está reduzindo carga tributária, você está, de fato, elevando o que é o padrão da mão de obra contábil. Então não se esqueça também, pessoal, de valorizar a sua mão de obra. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente pra caramba. E se restou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui, comenta aqui a sua dúvida aqui embaixo, vou fazer questão de ler e responder todos os comentários. E se você quer dar esse próximo passo para se tornar um especialista em tributação de aplicação financeira, no primeiro link da descrição a gente tem acesso ao nosso curso. E era exatamente isso que a gente tinha para o vídeo de hoje.